Programa Mais Saúde hoje num lugar muito especial aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, justamente fazendo um encontro, um seminário para uma proposta de termos nos supermercados daqui de São Paulo inicialmente, quem sabe para todo o Brasil posteriormente, gôndolas para produtos separados dos outros que não contenha glúten. Além disso, estamos também aqui pleiteando a Semana Gluten Free, isso que é uma iniciativa do deputado André Soares. E então viemos aqui a convite para falarmos, Dr. Roque e eu, e mais a Tiziana, que é uma empresária do setor, e o Gustavo Negrini, que vocês já conhecem, que é o responsável por vários eventos gluten free, para cada um falar na sua área e vocês vão ver depois um pedacinho de cada um. Amor, como é que você está vendo esse encontro? Primeiro, olha, veja bem, a gente tem que parabenizar esse tipo de iniciativa, visando principalmente os celíacos, né, que são aqueles que não podem comer nada de glúten, nada, absolutamente nada, até esse tipo de mistura, né, que às vezes contaminação que acontece. Mas eu acho que você que está me vendo agora pela TV Canção Nova deve estar preocupado e pensando o que um cardiologista, que o Dr. Roque é cardiologista, o que ele tem que ver com a história do doença celíaca, que tem que ver com a história do glúten. Tem muito a ver. Na verdade, é claro, não sou especialista em doença celíaca e eu acho que a dieta sem glúten não é só para celíaco. Exatamente. Celíaco é uma parte da população que necessita. A dieta sem glúten ela é altamente abrangente. Agora você vai perguntar, você pergunta para mim, mas como é que você sabe isso tudo? Veja só, tudo aconteceu no momento que eu comecei a ver nas experiências de consultório, os doentes que eu mandava para você cuidar, e quando você tirava o glúten da dieta, eu comecei a ver a resposta, a melhoria dos sintomas dos pacientes. Eu confesso para você e para vocês, meus amigos, realmente no começo eu duvidava um pouquinho, sabe? A gente que tem uma formação acadêmica, a gente sempre, antes de fazer qualquer coisa, você vai pesquisar para ver se é real ou não, se aquilo existe ou não. Evidentemente que eu vendo isso no meu dia a dia, eu começando até inclusive, sabe, solicitar para os pacientes a fazer esse tipo de mudança alimentar, sem às vezes ir com você, realmente há uma diferença. E aí, claro, a minha investigação científica, aquele veio que tem acadêmico, você vai atrás. Na verdade, a gente vê que existem outras e outras indicações onde realmente o glúten pode interferir na saúde das pessoas. Uma delas, inclusive, se fala hoje muito em obesidade, né? Então a dieta sem glúten sendo uma dieta da moda, uma dieta das celebridades, por isso que todo mundo está aderindo a isso e tudo mais. Mas pesquisando e vendo as evidências científicas, eu consegui descobrir um trabalho recentíssimo deste ano agora, um trabalho experimental de altíssimo peso, mostrando a importância da retirada do glúten na alimentação com relação à obesidade. E falei, meu Deus, obesidade é um fator de risco importantíssimo para a doença do coração. Só que não existem evidências clínicas sobre isso, são estudos experimentais. E um dos motivos de estar aqui hoje, explicando justamente por que um cardiologista está aqui, é justamente esse, motivar essa população, motivar a indústria e motivar esses políticos todos a financiarem campanhas para se fazer ciência a respeito disso, vamos dizer, se colocar no papel aquilo que a gente vê no consultório. Por isso que a minha experiência hoje é experiências de um consultório com doença sem glúten. Então, nós estamos aqui muito felizes de estarmos participando, né? E compartilhando com vocês, aí vocês vão assistir um pouquinho do que foi esse evento, do que está sendo esse evento, e nós vamos ter bastante oportunidade para conversar a respeito. Acompanhem, já já nós voltamos e vocês vão assistir a beleza que foi enfim, essa iniciativa do deputado André Soares. Na verdade, a gente teve essa ideia desde a minha época de faculdade da aula de Direito do Consumidor, onde o nosso professor de Direito do Consumidor dizia que uma das vitórias do consumidor era que as embalagens viessem contendo a informação contém glúten. E aí eu já ficava meio encucado do que significa glúten, onde acha, qual o mecanismo, por que tinha essa informação contém glúten, mas não era a nossa aula. E com o passar do tempo, tendo acesso a mais pessoas, e aí pessoas dizendo que podiam comer determinado alimento e também não sabendo o porquê. E aí depois fomos ligando os assuntos
Até que eu conheci uma pessoa que falou que estávamos todos no restaurante e ela falou que não podia comer e ficou deslocada porque tinha intolerância ao glúten. E aí a gente começou, mas o que acontece? Que tipo de diagnóstico tem? Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Foi uma noite bem complicada, principalmente para a pessoa, porque a gente não conseguia todo mundo comendo do que tinha na mesa e vendo ela não comendo. Aí a gente propôs esse projeto, checando com as dificuldades que tipo de alimento poder comprar. E a gente teve essa ideia de fazer esse projeto dos alimentos nas gôndolas do supermercado separado, também baseado num projeto municipal aqui na cidade de São Paulo para as pessoas que têm problema com diabetes. E aí protocolamos o projeto das gôndolas do supermercado e aí conseguimos com o Gustavo da E4, e aí a gente foi conversando sobre quais os problemas, quais as necessidades do celíaco, de pessoas que têm intolerância ao glúten, e fomos vendo que o glúten é só a ponta do iceberg, que existem diversos outros fatores, diversas outras doenças, e aí a gente também propôs a criação da semana estadual sem glúten no estado de São Paulo, para que pudesse também ter oficinas, eventos, congressos e cada vez mais a população com acesso à informação, ao diagnóstico, se é tolerante ou não ao glúten. E aí marcamos audiência pública e estamos vendo cada dia mais diagnóstico, mais pessoas com mais diversos tipos de problema de saúde, e quase todos eles relacionados à alimentação e principalmente ao glúten. Eu comecei a perceber mudanças no meu organismo de 3, 4 anos para cá, dores no abdômen, vômito, dor de barriga, ia parar no hospital com uma frequência enorme. E passei em diversos médicos, não fui relapso em relação a procurar ajuda, nada. Fui em clínico geral, fiz colonoscopia, fiz endoscopia. Só que daí eu comecei, nesse processo, eu acabei engordando também e comecei uma dieta. E na minha dieta tirava quase tudo com glúten. A única coisa que eu consumia era o farelo de aveia. E passou 1 mês, 2 meses e a minha saúde melhorou muito. Eu comecei a não ter mais aquelas dores, comecei a não passar mal nunca. E daí eu falei, olha, o que será que está acontecendo? Né? Eu não mudei minha alimentação, eu comecei a comer, ingerir mais laticínio do que eu ingeria, mais ovo do que eu ingeria. O que será que mudou? Um dia, por isso eu acho tão importante expor as doenças e fazer essas apresentações, porque, de repente, uma pessoa que está assistindo fala, poxa, é isso que eu tenho. Porque foi na televisão, assistindo uma matéria sobre intolerância a glúten, alergia, que eu me identifiquei com todos aqueles sintomas. E eu passei durante 3, 4 anos por diversos médicos e ninguém me sugeriu um teste de intolerância. E como nunca, na minha família, ninguém tem, eu nunca pensei também, nunca veio essa ideia. Daí, a partir desse dia, eu comecei a pesquisar bastante e fui vendo que várias doenças que eu tenho desde criança, inclusive a anemia crônica que eu tenho desde criança, eu tive um diagnóstico uma vez que eu estava com umas escamações na pele, que era de psoríase, eu vi que também está relacionado à doença. Eu ainda não encontrei um diagnóstico, porque eu comecei a pesquisar um médico, porque eu falei, eu não quero agora apenas um gastro. Eu quero um médico que seja especialista nisso. A questão de relação nutricionistas e médico, hoje o diagnóstico da doença ainda é muito difícil, né? O nutricionista ele está um pouco mais informado, mas a classe médica ainda é muito desinformada. O cenário do varejo, a indústria, as pequenas empresas e os pequenos produtores, as lojas, supermercados e oportunidade de negócio, tá? Que basicamente é futuro. Então, eu tentei sintetizar tudo isso numa palestra para a gente conseguir falar um pouco de sociedade, de varejo e de saúde. Queria começar com algumas perguntas. Né? Contaminação cruzada. O supermercado que você frequenta sabe o que é? Eu acho que isso, na verdade, são perguntas básicas, tá? Hoje. Por que o diagnóstico da doença ainda é tão difícil? Tá? São perguntas que eu quero deixar para vocês responderem também. E doença celíaca não escolhe classe social. Tá? Por que é importante a popularização dos produtos também? Então, isso tudo, eu acho que são discussões extremamente importantes agora para a sociedade. Bom, falar do seminário é um primeiro passo, né, de um projeto de lei que a gente entende que é muito importante. O seminário ele vem mostrar a força que o varejo pode ganhar com isso em termos de negócio. Ele vem mostrar a saúde, em questões de saúde pública também, ou seja, mais acesso à popularização do produto. Tem 2 perguntas que eu acho
que elas são muito importantes, na verdade 3. Primeiro que o supermercado não sabe o que é uma contaminação cruzada. A segunda é, por que a gente precisa popularizar o alimento? Porque por ter um valor agregado muito alto, a doença celíaca ela não escolhe classe social, né? Então você precisa olhar para isso também de uma maneira muito forte. Então acho que essas são questões de muita importância. E o projeto de lei do deputado, ele nos ligou há uns 7 meses atrás, com essa questão que já é a nossa conversa há tempos, de forma que veio a somar, né? A gente sempre tem aquele pezinho meio atrás com política, mas eu enxergo que sem fazer política hoje, você não vai conseguir movimentar nada. Então, essa é uma luta conjunta, nós, como cidadão, né? Que eu acho que está começando. Você tem a própria FENACELBRA que já trabalha por trás disso, então eu acho que é uma soma de esforços de todos os lados. Ok.